E hoje a gente vai dar continuidade nas 4 decisões que precisam ser tomadas através do SNOP. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre isso, sobre as 4 decisões. Eu gravei 2 das decisões e hoje a gente vai falar sobre as outras 2. Mas antes de entrar nessas outras 2 decisões, eu vou recordar um pouco do que eu falei no outro vídeo, para a gente poder alinhar aqui o entendimento, e aí depois eu entro nessas outras 2 decisões, tá? E eu sempre estou com uma cola aqui, hoje não é diferente. Essa cola é o artigo que eu escrevi sobre isso, porque eu acompanho a cola aqui, porque assim eu não esqueço nada e consigo trazer o conteúdo completo aqui para você, ok? Então, o primeiro ponto aqui, uma operação, tá? Por que o processo de SNOP existe? Por que as decisões precisam ser tomadas em conjunto, tá? Uma operação ela é naturalmente um conjunto de diversas áreas. E se não houver um ponto ali de alinhamento entre as áreas, cada área vai tomar uma decisão diferente e cada área vai caminhar em um sentido, tá? E quando eu falo alinhamento, é o alinhamento das grandes decisões, tá? As decisões pequenas ali da própria área, isso aí não precisa de um alinhamento, mas as grandes decisões precisam estar muito bem alinhadas, tá? Então, por isso que uma empresa precisa de um processo de SNOP redondo, funcionando e não se apegue ao nome SNOP. É um processo de integração entre as áreas, tá? Isso é importantíssimo para a empresa entender qual direção ela vai seguir. Tem empresas que têm um processo de planejamento estratégico mais estruturado, mais redondo, que precisam do processo de, de SNOP ou algum outro alinhamento para poder conduzir o que está acontecendo entre as áreas, tá? Mas, e outras empresas que não têm um processo de planejamento redondo, isso aí é mais necessário ainda, tá? Esse alinhamento entre as áreas. Então vamos lá, decisões, tá? No outro vídeo eu falei sobre 2 decisões. Primeira, decisões sobre compras. Todo o alinhamento de volume de compra, troca de fornecedores estratégicos, negociação de compras, enfim, muita decisão relacionada a compras pode e precisa ser tomada através do SNOP. Decisões importantes, tá? Por exemplo, vou trocar o principal fornecedor, ou estou com risco de fornecimento em determinado material, ou, por exemplo, determinado material vai ter um aumento de 15% daqui a 3 meses, a gente precisa tomar uma decisão se a gente antecipa ou não. E aí, olha como é importante, tá? Essa decisão de antecipação, ela pode precisar, tá, estar conectada com uma decisão de produção. Porque suponha que esse material ele tem um prazo de validade e o produto transformado em produto acabado tem um prazo de validade muito maior. Você vai ter que antecipar a produção. Se você antecipar a compra da matéria-prima para poder fugir desse aumento de preço, você vai ter que antecipar a produção também e precisa construir um alinhamento para poder decidir se vai antecipar a produção ou não. Então, trouxe aqui pouquíssimos exemplos de decisões sobre compras. É importantíssimo que exista este alinhamento, tá? A empresa que constrói esse alinhamento é muito mais eficiente, muito mais rentável, tá? E aí depois eu vou trazer um outro ponto que é importantíssimo depois que eu falar sobre essa segunda decisão que precisa ser tomada através do SNOP. Decisões sobre produção, também falei no outro vídeo, importantíssimo, tá? Quantas pessoas você vai contratar, quando você vai contratar, se você vai desligar pessoas ou não, enfim, essas decisões precisam ser tomadas em conjunto. Número de máquinas que vão operar, possibilidade de interrupção de produção, a própria decisão de antecipação de produção que eu citei no exemplo de compras, isso aí precisa ser tomado em conjunto, tá? Se essa decisão for tomada individualmente, você com certeza vai ter problema. Eu não vou entrar nos detalhes aqui sobre decisões sobre produção, porque eu falei no outro vídeo, mas eu queria lembrar um ponto, tá? Empresas que têm mais flexibilidade na alocação dos ativos, tá? São mais rentáveis, isso é comprovado. E onde você decide se você vai realocar um ativo ou não? É no processo de integração entre as áreas, porque você vai identificar que você tem um ativo ocioso e o outro está super ocupado, ok? Quando você faz a realocação, vou dar um exemplo de realocação. Você decide vender aquele ativo que está ocioso para você poder liberar capital e investir no outro que está super ocupado.
Quando você faz essa realocação, consequentemente você libera a empresa para um crescimento maior na venda do item que está utilizando aquele ativo que está muito mais ocupado. Então, realocação de ativos é um processo que roda dentro do SNOP, tá? É importantíssimo. E, de novo, eu estou falando sobre a SNOP, mas é um nome. A realocação dos ativos roda dentro de um processo de integração entre as áreas, ok? E aí a gente vai para as duas decisões de hoje aqui, importantíssimas também. Decisões sobre armazenagem e distribuição, tá? E eu vou conectar com o exemplo de compras. Eu acabei trazendo um exemplo bom que acho que vai dar para usar bastante aqui nas decisões sobre armazenagem, tá? Você identificou que um material vai ter aumento de preço, ok? Daqui 3 meses, porque você tem um processo de planejamento e você consegue identificar com antecedência. Você vai ter que antecipar a compra do material, ok? Você vai ter que antecipar provavelmente a produção do produto acabado ou dos produtos acabados que utilizam aquele material. Antecipando a produção, você vai precisar de área de armazenagem. Como que você alinha isso? Como você vai armazenar? Onde armazenar? Quanto você vai precisar? Por quanto tempo? Você vai precisar construir um armazém novo ou você vai locar um armazém? Ou você vai reorganizar a sua área de armazenagem para você poder absorver esse período com essa quantidade de material e poder passar por esse período com um estoque maior? Muitas empresas, tá? Isso é comum. Muitas empresas são surpreendidas com estoques maiores e aí essas empresas não têm preparação para receber esses estoques maiores e começam a armazenar de forma errada, tá? De forma insegura, material entre as máquinas, material nos corredores do armazém, e isso acontece por desalinhamento, tá? Tudo é tudo que é grande número, tá, é previsível, tá? Você pode falar, mas não tem como prever. Tem, tudo que é grande número é previsível. Uma empresa não tem grandes variações de venda sem alguma previsibilidade, tá? Uma grande empresa, tá? Não tem essas grandes variações. É pouco provável que uma empresa tenha 30% de variação nas vendas de um mês para o outro. Exceções acontecem, tá? Mas o comum é que isso não aconteça, ok? Então, armazenagem e distribuição. E todo esse processo precisa estar conectado com o time de finanças, tá? Porque tem antecipação de caixa, tem custo maior, provavelmente com armazenagem, enfim, isso tem que estar muito bem alinhado. E eu falei de armazenagem, distribuição, mesma coisa. Pense uma empresa que opera com várias plantas, tá? Vamos supor que uma determinada região está com uma venda maior e você precisa reorganizar a distribuição dos produtos, tá? Você precisa retirar uma máquina de uma determinada planta e levar para outra, ou transferir produto de um centro de distribuição para o outro, porque tem um centro de distribuição, uma região ali que está mais engargalada, ou reorganizar a sua malha de distribuição. São exemplos de decisões que precisam e podem ser tomadas através do SNOP, tá? Ah, mas por quê? Porque estas decisões precisam estar integradas. Se isso não estiver integrado, de novo, cada área vai caminhar para um lado, tá? O exemplo que eu falei de transferência de equipamento. Se você toma a decisão, por exemplo, tá, de transferir um equipamento de uma planta para outra, tá? Porque essa outra região está com muito mais venda e precisa de mais capacidade, só que isso não está alinhado com compras. E aí o fornecedor dos produtos utilizados naquela máquina, ele permanece na outra região ali. E vai ter um custo violento de transporte do material e o custo da matéria-prima vai aumentar. E talvez o custo da matéria-prima aumente mais do que o custo do produto acabado se o produto acabado fosse transferido. Então, olha o desalinhamento, tá? Todas as decisões, as grandes decisões, precisam estar alinhadas. E aí tem um ponto que é muito crítico no processo de SNOP, que é o bom senso, tá? Você precisa levar as decisões importantes para que sejam tomadas ali em conjunto. Não adianta levar decisões pequenas, decisões que não precisam ser tomadas em conjunto para o processo, tá? Só decisões que precisam realmente ser tomadas em conjunto. Então, dei o exemplo aqui de distribuição,
Tem vários outros exemplos relacionados à armazenagem e distribuição, mas eu trouxe dois aqui só para você entender o quão crítico é isso, tá? E aí eu vou para a quarta decisões, tá? Decisões sobre logística reversa. E nesse caso eu vou usar como exemplo, primeiro exemplo, tá? As empresas de varejo que fazem abastecimento de loja, tá? Tem um grande centro de distribuição que faz o abastecimento de loja. E aí eu vou trazer dois exemplos que estão mais próximos do meu dia a dia, tá? Rede de drogarias. Não sei se você já viu aquelas caixas azuis abastecendo as redes de drogarias durante a manhã ou durante o dia. Eu já vi várias vezes isso acontecer. E isso é um unitizador ali, é uma embalagem consolidadora para facilitar o transporte. E aquilo é um ativo da empresa, ele vai para a loja e aí depois ele volta para o centro de distribuição. Se por algum motivo houver falha no processo de planejamento e estas embalagens forem enviadas com alguma ociosidade, tá? Com a ocupação baixa, vamos supor que o normal é operar com 80% de ocupação daquela embalagem, e aí, por algum problema, você começa a operar com 40% de ocupação. Você vai consumir o dobro de embalagens e aquilo com certeza não estava previsto, tá? Vai faltar embalagem, você vai ter que correr atrás de algum fornecedor para poder comprar mais embalagem, e aí fica aquela loucura, faltando embalagem, algumas lojas abastecidas, outras não, os produtos começam a ser transportados de forma incorreta, enfim. E por que faltou embalagem? Porque alguma decisão que deveria ter sido tomada durante o processo é totalmente previsível essa falta, tá? Então, alguma decisão que deveria ser tomada durante o processo não foi tomada. Ah, que tipo de decisão? Ah, vai faltar um grupo aqui de produtos, porque eu estou com um problema com um determinado fornecedor, e aí, consequentemente, eu não vou conseguir abastecer a loja com esse grupo de produtos. Ah, o que acontece? Você vai ter que aumentar o estoque de outros produtos na loja ou reduzir a frequência de reposição para que você consiga aumentar a ocupação dessas embalagens para você não ter um problema de falta dessa embalagem. Então você tem que mudar todo o seu processo porque um problema foi identificado com antecedência, tá? E a mesma coisa vale para abastecimento de supermercado, de mercados, porque da mesma forma eles têm os unitizadores para poder fazer o abastecimento. E o mesmo vale para fornecedores que têm unitizadores e embalagens retornáveis, tá? O fornecedor manda a embalagem, você utiliza o material e essa embalagem volta para o fornecedor. Vale o mesmo pensamento. Se você não tiver isso muito bem estruturado, muito bem organizado, você vai ter problema, porque essa embalagem precisa de área, enfim, tem N problemas que podem acontecer por desalinhamento das áreas, tá? E um ponto aqui que é importante, tá? O que eu estou trazendo aqui é a integração entre as áreas. Não fixe a ideia em um processo de SNOP ou IBP. Não é este o pensamento, tá? Aqui é a integração entre as áreas para tomada de decisão, para tomar a decisão corretamente. Isso é importantíssimo. Empresas que conseguem fazer isso da forma correta são muito mais eficientes, muito mais alinhadas. Eu dei o exemplo da realocação dos ativos, isso aí tem pesquisa, é um fato, tá? Empresas que conseguem realocar os ativos da forma correta, com mais frequência, são mais rentáveis, ok? Este era o vídeo de hoje. Espero que você tenha aproveitado, enfim, o conhecimento e tem muita coisa para falar sobre SNOP. Eu trouxe um resumo aqui com 4 decisões e fico aqui no final desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.